Olá, Nutris! Eu sou a Ingrid Maia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre banco de dados. Eu já mostrei algumas planilhas anteriormente em que a gente tinha um banco de dados para fazer um controle de estoque, para fazer uma tabela nutricional ou para fazer uma ficha técnica. E como organizar esse banco de dados? Aí algumas pessoas vieram me perguntar, tinham essa dúvida, que elas iam ali e alimentavam esse banco de dados e com uma quantidade muito grande de alimentos, acabavam que elas se perdiam, não conseguiam encontrar o alimento que elas procuravam. Então eu resolvi gravar esse vídeo para a gente poder aprender um pouquinho como fazer essa organização, tá? Então eu tenho aqui um banco de dados de uma tabela que eu trabalho e eu inseri aqui os nossos códigos. Eu inseri a partir do 101 em ordem crescente, tá? E logo em seguida, na coluna de descrição, o nosso alimento. Foi inserindo, os primeiros que eu inseri, eu tentei colocar todos em ordem alfabética. Porém, chegou um ponto que não tinha mais como. Por exemplo, aqui depois da biomassa, eu já inseri uma ameixa, então a gente já não está mais em ordem alfabética, né? E assim por diante. Conforme eu fui inserindo o inhame aqui no meio, eu fui perdendo essa ordem alfabética e eu fui seguindo somente a ordem crescente dos códigos. Tá, e com uma tabela assim tão grande de muitos alimentos, como é que eu faço para me auxiliar? Por exemplo, se eu vou fazer uma ficha técnica ou um rótulo nutricional, eu gosto sempre de ter essa tabela de alimentos impressa para eu procurar o meu alimento e achar o meu código. Então, como que eu vou fazer aqui se eu estou com essa tabela toda sem ordem nenhuma, né, em relação aos alimentos? Eu só tenho aqui uma ordem dos códigos, uma ordem crescente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ordenar esses alimentos em ordem alfabética. Vai acabar que os códigos vão se embolar, mas não tem problema nenhum, porque o que eu quero é poder achar o meu alimento para assim poder ver o código dele. Tá? Então eu vou marcar a minha tabela desde do meu primeiro código até a minha última coluna e vou lá até o fim do meu último alimento. Marco tudo que eu tenho aqui de alimento. Tem até uns alimentos que eu tenho que retirar, que eles não estou utilizando. Vim até o meu último alimento. E eu vou aqui no início mesmo, né? A gente tem várias guias aqui em cima. A gente vai na guia início, o penúltimo botão aqui, ó, classificar e filtrar, tá? A gente vai fazer uma classificação. Só que essa classificação, eu tenho aqui umas opções rápidas, né, de classificar do menor para o maior. Ou do maior para o menor. Mas nesse caso, o que eu vou classificar não é a minha primeira coluna. Então eu vou ter que colocar no personalizar classificação. Aqui ele já vai me trazer essa janela. E eu vou ver aqui, ó. Aqui ele está entendendo que a minha primeira linha é um cabeçalho. Mas aí não é um cabeçalho. Então eu vou desmarcar aqui, ó. Desmarquei aqui, meus dados contêm cabeçalho. Se eu marcasse desde lá da célula A3 de código, eu poderia manter isso aqui. Mas como eu não marquei, eu vou desmarcar. Então, eu vou classificar por... A minha coluna da descrição dos alimentos seria a coluna B. Então, eu vou classificar por coluna B. E aí, eu vou lá em ordem e vou colocar de A a Z e dou OK. Tá, então ele classificou para mim em ordem alfabética. Tá? Aí eu vou pegar essa minha tabela novamente. No caso, para impressão, só me interessa aqui o código e o alimento. Então eu vou pegar o meu código e o meu alimento. Vou lá até o último alimento. Nossa, como tem alimento. Vamos lá, cheguei. Vinagre de maçã. Marquei até meu último alimento. Vou lá em imprimir. E eu vou marcar aqui imprimir seleção, tá? Então ele vai imprimir somente o que eu selecionei. Vamos aqui dar uma visualizada.
E ele vai sair exatamente assim, ó, somente com os alimentos e os códigos. Então eu vou fazer essa impressão, tá? E vou ter sempre à mão, quando eu tiver alguma receita, algum produto que eu tiver que fazer uma tabela, por exemplo, de rótulo, eu já vou ter à mão esses ingredientes e esses códigos para eu já pegar, procurar esse alimento e o código correspondente. Tá? Vou fechar a visualização. Vou fazer agora... Ingrid, me embolei com os códigos. Eu não sei, por exemplo, eu não não completei, vamos dizer que tivesse aqui apagado. Né? Não sei qual é o meu próximo código, porque como eu fiz a classificação por ordem alfabética, eu perdi aqui a minha ordem de código. Então eu quero inserir aqui mais um alimento e não sei qual é o próximo código. Então tá, então a gente vai reclassificar novamente por ordem crescente dos códigos. Agora eu vou pegar aqui, ó, com o cabeçalho para vocês verem, ó, a partir do código. Marquei até o final e vou até lá o último alimento. A gente vai descendo até o vinagre de maçã. Chegamos. Vim até aqui. Classificar e filtrar. Personalizar classificação. E aí a gente vai vir aqui, ó. Lembra aquele quadrinho aqui? Meus dados contêm cabeçalho. Como eu marquei a parte do código, vou ter que marcar esse quadro. Marquei, então ele já entende. Aqui em classificar por, ele já coloca aqui, ó, do cabeçalho, as informações, código, código, descrição, carboidrato. Então eu quero agora classificar pelo código, para eu poder saber qual o último código qual o próximo, né? Qual o último para eu poder saber o próximo. Então, do menor para o maior. Dou OK. Aqui ele classificou novamente. Aí a gente vai lá embaixo. E aí a gente vai saber, ó, que o próximo é o 259. Tá? Então sempre deixa uns códigos vazios aqui. Aqui para baixo para poder saber. Não, então aqui é 260. Peraí que ele veio errado aqui. Tem que ter pelo menos 2 para ele entender que é uma sequência. Então ele já entendeu aqui. E eu fiz completei aqui automaticamente, tá? Então agora eu quero fazer uma limpa. Eu tô com muito alimento aqui que eu não tô usando. E eu quero tirar, por exemplo, açafrão. Então, vou vir aqui, ó, vou apagar o açafrão. Azeitonas também eu vou apagar. Berinjela eu vou apagar. Banana passa. Tá? Tudo que eu não estiver usando aqui eu vou apagar. Tá? Então, e agora? Vai ficar esses buraquinhos vazios aí? Como é que eu faço? Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer novamente a organização, a classificação pelo alimento, tá? A gente marca tudo, a tabela até o último alimento. Chegamos, farinha de arroz. Marcamos, a gente vai lá em classificar. Classificar por descrição, né, que é o alimento. Ordem de A a Z, OK. Tá? Aí classificamos, voltamos para aquela, né, que me facilita procurar o meu alimento. E a gente vai lá para o final. E aqui, ó, o que nós apagamos veio aqui para o final, ó, 102, 111, 112, 115 e 116 foram que nós apagamos, tá? Então, eles aqui ficaram como, tipo, os próximos da vez. Se eu quiser incluir algum alimento, eu vou incluir o meu alimento, tá? Vou incluir os próximos alimentos. E aí, vou fazer a classificação de novo. E eles vão voltar lá para o meio da tabela, conforme a sua letra,
tá? E a gente vai voltar a usar esses códigos que ficaram vazios, tá bom? E assim a gente vai mantendo sempre organizado aqui nosso banco de dados, tá bom? Então, o que eu queria falar nessa videoaula era sobre essa organização, sobre a classificação, sobre a gente manter sempre limpo, né, alimentos, sempre tirando os alimentos que não está usando, classificação por ordem alfabética, classificação por ordem crescente dos nossos códigos. E era isso. Qualquer dúvida, só deixar aí embaixo. E se você gostou, é só curtir o nosso vídeo, tá bom? Bye, bye, então até o próximo vídeo.